Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, que muito me honra. Honra-me porque o nome do Rogério Santos foi o primeiro e, na época, o único que encontrei quando comecei a ler estudos sobre rádio. É por isso o nome incontornável nesta área e na história da rádio em Portugal. Há pouco perguntavam-me se eu tinha outros livros para trás. Tenho todos, como é óbvio. Não há outra forma de estudar rádio em Portugal senão com os livros do professor Rogério Santos. Honra-me ainda porque foi o arguente da minha tese de doutoramento, atento, incisivo em 2011, atento e incisivo nos mínimos detalhes, nessa altura e hoje, mesmo quando apresento trabalhos, diz sempre alguma coisa construtiva. Agradeço sempre esse olhar minucioso e tão importante quando se investiga sobre o passado. Acompanho por isso, como já deu para perceber, o seu trabalho desde sempre e admiro muito, porque não se limita aos factos, conta as histórias ouvidas na primeira pessoa. Daí resulta uma reconstituição histórica minuciosa, assente em documentos, registros, sons, mas sobretudo na história oral, o fator humano que assim não se perde no tempo, e este é um trabalho em rede fina. Daí resulta uma reconstituição muito minuciosa, devem ser muitas horas, a ler documentos esquecidos nos arquivos que nunca tinham saído lá, ou das prateleiras da casa de quem fez rádio, porque o problema na história da rádio é que muitas vezes os documentos e os registros estão em casa de cada um e não em locais públicos de fácil acesso, e a entrevistar um por um os que fizeram a rádio em Portugal nos últimos anos. E confesso que esse é o trabalho que mais admiro e que mais me fascina. O Rogério tem, por isso, o privilégio de ouvir as vozes que fizeram parte do dia-a-dia dos portugueses, e eles têm o privilégio de serem ouvidos por alguém que efetivamente quer saber, os ouve e lhes dá voz, outra voz, não a do microfone para os senhores ouvintes, mas uma voz que fica registada e contribui para a reconstituição dos dias da rádio. Este livro, em concreto, tenho um interesse particular nele, pela época que retrata, mas tenho também algum apreço pessoal, porque sinto que é um retrato dos meus primeiros anos de vida. Eu nasci em 67, o livro começa em 68, revejo-me bastante nele. Em minha casa a telefonia ligava-se quando tocava o despertador, desligava-se quando se apagava a luz, já na cama. Tínhamos vários aparelhos, um em cada dependência da casa, e posso dizer que a rádio nessa altura, como hoje, é, por assim dizer, o som de fundo da minha vida. Estava sempre ligado para a música, mas sobretudo para os noticiários. Para os meus pais não era possível sair de casa sem saber o que é que nos esperava lá fora. E à noite lembro-me da minha mãe esperar pela edição da noite de um determinado jornalista para finalmente poder apagar a luz. Ou seja, a rádio fez sempre parte dos nossos dias, como fazem ainda hoje dos meus. Nessa época, como já disse, não liga a rádio ao entretenimento, mas sim às notícias. Era para isso que se ouvia rádio em minha casa. E foi isso que marcou um momento da história do país que se fez na rádio, o 25 de Abril, como de resto o Rogério sabe que tem um especial apreço por essa época, e tenho uma memória muito clara desse dia, apesar da idade, e essa memória é a da rádio. Não consigo dissociá-la do 25 de Abril, como o Rogério sabe. A telefonia estava ligada de noite e dia porque estava sempre tudo a mudar, como dizia a minha mãe. As imagens fragmentadas de quarto são de nós os três sentados no chão da sala a ouvir as notícias em silêncio enquanto meu pai apurava a sintonia, e a rádio acompanhou a par e passo os dias seguintes, como este livro retrata. Como, em que condições, em que circunstâncias, sob que pressões, é o que vamos descobrindo neste livro. E é esse outro lado da nossa história cotidiana, vivida por cada um de nós, como também referiu, que descobrimos em livros como este. Afinal, não foi só uma emissão de rádio, há todo um contexto, há histórias por detrás do que ouvimos e do que aconteceu realmente naqueles dias. Só para citar aqui um bocadinho do que está no livro, a rádio era uma mistura de heroísmo e de elementos irónicos, mas hilariantes, pondo em causa os cânones profissionais e literários. Uma situação de mudança de regime político, com toda a recomposição organizativa e de lideranças, fez sobressair rasgos individuais não coordenados como objetivo, apesar de se afirmarem nesse sentido. Por detrás havia a missão de educação através dos média. E o livro faz um pouco também destas histórias que estão por detrás daqueles dias que nós ouvimos apenas o outro lado. O Rogério tem vindo a fazer a história da rádio nas últimas décadas, é quase um livro por cada década. É um trabalho que praticamente não estava feito. Aquilo que é novo neste livro, e difícil, é reconstituir de forma clara e objetiva a história recente e, sobretudo, de uma época tão conturbada por conflitos políticos nas relações e que marcaram a geração dos profissionais da rádio
desta época. Volto mais uma vez a uma citação já quase no final. O panorama radiofónico no final de 65 resumia-se a duas vozes, o Estado e a Igreja, o velho e o monopólio. Cada indivíduo, locutor ou realizador, via apenas uma parte da situação. O grupo ou coletivo é mais forte, as tensões do grupo refletem sentimentos isolados e pessoais e diferentes em cada indivíduo. Cada um deles com uma visão apaixonada e emocionalmente ligada a estes acontecimentos, e para o historiador é um trabalho acrescido, porque vai ter que filtrar essas múltiplas visões, essas múltiplas experiências, para poder construir um livro que se faça de história mais objetiva. Então, a primeira coisa que me ocorreu foi: e como é que se escapa à leitura quente dos acontecimentos quando falamos com as pessoas? O livro responde, sendo objetivo, factual, focado, minucioso. Em A Emissora Nacional e as Mudanças Políticas é feito um levantamento muito pormenorizado de todos e de tudo o que se passou na Emissora Nacional entre 68 e 75, e ao lê-lo lembramos também as passagens que ficaram na nossa memória. E chegados ao final de 75, voltamos outra vez ao panorama do velho duopólio do Estado e da Igreja, que só seria alterado nos anos 80, como se conclui, com o início das privatizações dos média e do fenómeno das rádios livres ou piratas. Esta é outra história que ainda está por contar, ainda está por fazer, distribuída com registros, documentos, sons e cassetes enfiadas em casas e prateleiras de cada um que fez a história particular dessa época, que o Rogério provavelmente também já estará a recolher, e que se vai fazendo um bocadinho aos pouquinhos, tentando encontrar pedacinhos libertos e juntando num puzzle de uma forma mais ou menos objetiva, mais ou menos clara, para se poder fazer a história. É sempre difícil, julgo eu, fazer a história recente, ainda há demasiadas emoções envolvidas e memórias extremadas, mas é esta visão que o Rogério consegue dar de algo muito factual e muito objetivo, em que conseguimos finalmente ultrapassar essa visão tão emocional e conseguir traçar uma linha contínua das histórias que estão por detrás. Obrigada, Rogério.